Embarcaremos em uma jornada incrível pelo sudoeste da Inglaterra, uma região rica em história, cultura e paisagens fascinantes. Vamos explorar algumas das cidades mais encantadoras, cada uma com sua própria personalidade e atrações únicas. Uma terra onde a história milenar encontra paisagens naturais deslumbrantes. Vamos explorar uma região rica em patrimônio cultural, um lugar onde o passado e o presente se encontram em harmonia. Olha quem que chegou para a aventura. E o meu grande amigo GG vai juntar-se a mim nessa incrível aventura de carro através das lindas estradas do sudoeste inglês. Alugamos um carro para viajar por 5 dias desde Londres, passando pelas mais belas praias e vilarejos de Dorset, Devon e Cornwall. Agora estamos começando a viagem, cara, uma viagem de carro pelo litoral sul da Inglaterra. E o destino final, onde a gente quer chegar mesmo, é em Cornwall. Cornwall é uma região muito linda da Inglaterra. A gente não está indo só para Cornwall. No caminho a gente vai tentar ver muitas outras praias. E a gente está saindo agora de Londres, são exatamente 2h30 da tarde. A Inglaterra é um país pequeno, então as distâncias são bem curtas, né? Então não vai ser uma viagem muito estressante, de muitas horas, né? Ou seja, a gente também vai parar no caminho em vários lugares. E esse é o lado bom de viajar na Inglaterra, é tudo muito perto. Agora quase ficamos na estrada. Do nada tava 1/4 de tanque e de repente na reserva. 1,51 por litro. Chegamos no ferry boat. Vai ser bem curta essa passagem aí, porque é apenas um pequeno braço do mar. Então é assim, ó. Tá vendo que é tão curta a distância que dá até pra ver do outro lado, ó. E o erro de premissa comum, né, do brasileiro, eu vindo pra entrar desse lado, só que o volante é aqui, ó. Hello. Thank you. Yes, thank you. What's her name? Natasha. Say hello to Brazil. Thank you. Thank you. You too. You Bye. too. Bye bye. Tem Mercedes, tem a BM. E qual que você prefere? Bonita mesmo é a minha Fiorino. Então, chegamos aqui em Old Harry Rocks. Isso aqui são apenas grandes penhascos que tem uma vista linda
Eu já vim aqui alguns anos atrás e eu fiz questão de trazer meu amigo GG dessa vez, porque esse lugar é incrível. Tá nublado, mas a previsão do tempo nos garantiu que vai fazer um solzinho daqui a pouco. Então, vamos lá, vamos andar por essas lindas paisagens britânicas. Estamos caminhando uma pequena trilha para chegar até na famosa Old Harry Rocks. A gente estacionou o carro já. É que assim, não tem como chegar de carro até no lugar, sabe? Tem que fazer uma pequena trilha, dar uma andada, mas é bom, né? Andar sempre é bom. Tem um bar aqui que é muito medieval, meu. Ele parece ter uns 500 anos de idade. A casa aqui atrás, cara, ela tem um tipo de telhado muito típico inglês. Parece, se eu não me engano, ele é feito de um tipo de palha. E o sol voltou, eu falei que ia voltar, né? Confiei na previsão do tempo e deu certo. O sol voltou e trouxe o calor também. Cara, tá fazendo calor. Deve estar fazendo aqui uns 25 graus. Por aí? Mais ou menos. Aqui andando também, né? Esquenta mais. Já estamos andando por, sei lá, 40 minutos, né? Aproximadamente. Não. É, uma meia hora, vamos dizer. Já com certeza uns 2 km já foi. Mas não estou reclamando, estou falando, dando informação para quem vem para cá e quer chegar até nos penhascos mesmo de Old Harry Rock, tem que dar uma pernadinha, viu? Cara, que lugar incrível, meu. É a segunda vez que eu venho aqui em Old Harry Rocks. E as 2 vezes que eu vim, sol lindo, cara. É muita sorte, porque Inglaterra, você tá ligado, né? Inglaterra é... Você pegar um dia de sol assim, tem que ter sorte. Então eu sou um cara... Somos caras de sorte. Olha lá o GG fazendo igual eu, olha lá.
Macaco vem, macaco Tá aprendendo, faz, né? hein? Tá aprendendo. Espero que não comece a fazer melhor do que eu, aí vai ter competição. A gente tá andando em direção à praia, né? Porque ali a gente tava nos penhascos e não tem como chegar na praia. Mas se você andar alguns quilômetros voltando, na verdade é na frente do estacionamento onde a gente estacionou o carro, tem uma praia aqui. E vamos chegar ali agora. E Old Harry Rocks ficou lá pra trás, ó. Lá é onde a gente tava antes. Foi uma pernada, hein? GG, vamos agora num castelo, cara. O lugar que esse castelo tá é muito massa, meu. Um alto de uma colina assim, o castelo, metade dele tá destruído, cara. Essa vila é muito medieval, cara. Muito medieval. E aqui estamos chegando no Corfe Castle, Castelo Corfe. Como vocês podem ver, já é um castelo que parcialmente destruído.
castelo aqui, cara, ele é do século XI, meu. Então, daí você já entende por que ele tá meio que destruído, né, meu? Muito antigo. Mas, infelizmente, ele tá fechado. A gente chegou tarde demais, já são o quê? Que horas são, GG? 8h30 já, né? 9 horas. 9 horas agora. Tá, lógico que tá fechado, né? Nós vamos dormir aqui nessa vila hoje. Não reservamos nada ainda, a gente nem buscou por nada. Mas acredito que vamos ficar por aqui. A gente agora vai tentar olhar algum lugar aqui pra dormir. Esse castelo me lembra uma coisa, cara. Coração valente. Freedom! E aí, GG, é antigo aí? Bastante. De 1100, cara. Não. 1568. 1568. Então, 1100 era só as pedras. Então, nós demos uma volta aqui na cidade, né, Guilherme? Mas preços impraticáveis. Não, na verdade tem um hotel só na internet e tá muito caro. E aí a gente deu uma volta aqui, meu, tudo fechado. E aí a gente decidiu seguir viagem e talvez encontrar um hotel numa outra cidade maior. Assim. Mais pra frente, né? Devon, não? Você disse, né? Pra outra província a gente vai agora, pra Devon. Numa pequena vila que se chama Wareham. Não sei se é assim que fala, mas é assim que se escreve. E a outra vila bem pequena aqui, no interiorzão da Inglaterra. Como toda vila, né? Aqui tem um pub, tem uma igreja e alguns restaurantes. Então, cara, a gente não tá conseguindo achar um restaurante, algum lugar para comer, você acredita? Todos os restaurantes param de servir comida às 9. E agora já são tipo 9h40. E é dia ainda, né? Então, a gente saiu lá daquela vilazinha que a gente estava ali, porque a gente decidiu dirigir até um lugar algum lugar maior que tenha alguma hospedagem, né? Mais 1h30 agora até chegar em Exeter. E lá a gente já reservou um quarto de hotel. E agora já são o quê? 11 horas. 11h20 da noite. Tô marcando que a gente vai chegar no hotel à meia-noite. Não, 1h. Estamos agora em Exeter. A gente acabou dormindo aqui ontem à noite. Meu, chegamos aqui, era 1h. Pegamos um hotel aqui. Vamos continuar nossa viagem agora. E olha, ali atrás, cara, tem um prédio tão antigo e tão velho que eu acho que ele até vai desmoronar, velho. E agora, são o que? Meio-dia mais ou menos. Estamos dirigindo novamente em direção a uma cidade que se chama Torquay. E já estamos na província de Devon. E Torquay é uma das principais cidades aqui de Devon. Esse é o interior da Inglaterra, Gigi. Muito legal, cara. Muito legal. Esse é o sertão daqui da Inglaterra.
Estamos em Torquay, essa linda cidade britânica no litoral. E olha que litoral, viu? A cidade me traz muitas lembranças, porque eu já morei aqui por um mês, fui voluntário num hostel e eu era músico de rua aqui também, tocava aqui na frente da praia todo dia. E exatamente aqui nessa pracinha, na frente do mar, que eu tocava. E era muito legal, cara. Tenho muita saudade desse tempo. Esse fast food aí, eles vendem fish and chips, cara. Fish and chips é a comida tradicional aqui da Inglaterra. É peixe com batata frita, só isso. E o GG entrou ali pra comer. Fish and chips. Fish and chips. Você já comeu isso antes, GG? Já. Já? Uns 8 anos atrás, mas eu não lembrava o gosto. Agora estamos voltando pro carro e a gente não lembrou de marcar na cabeça onde a gente estacionou o carro. A gente lembra que é no estacionamento. O interior da Inglaterra, cara, é muito difícil estacionar, então toda vez que você para, você vai ter que normalmente pagar estacionamento, porque as cidades são, tipo, medievais, assim, históricas, e ela não foi feita para carro, né? As ruas já são estreitas, então para estacionar mesmo tem os estacionamentos como esse. 2 horas vou pagar, 2 libras. Só pegar e levar no carro. E agora a gente chegou numa pequena vila que se chama Totnes. E é um outro lugar aqui na Inglaterra que eu morei por alguns meses. É um lugar assim meio que mágico, porque é um lugar com muito misticismo, e além de ter também várias arquiteturas antigas, e ter uma igrejinha linda.
massa essa cidade aqui. No meio da vila tem um castelo, meu, muito medieval. Impressionante. Estamos caminhando até lá agora. Doing the road trip all the way to Cornwall. Oh, right, okay. Yeah. Will you be visiting more English heritage sites, do you think? Yeah. Why you have any? Let me give you this. It's just an idea. It may save you some money. It depends on what you do. Oh. If you only see one or two sites, it's better to pay the rate on entry. Mhm. If you're going to visit several sites, then the Overseas Visitors Pass might actually save you some money because you paid £16 to come in here today, for example. Exactly. Yeah. Entrada para esse castelo saiu 16 libras para os dois, então foi 8 libras para cada. Esse gramado é muito lindo, cara, porque olha só, repleto de flores. Coisa mais linda esse lugar. E GG? A natureza aqui é muito linda. Parece que toda hora está num conto de fada, meu. E agora estamos saindo de Totnes e já são 5:30 da tarde. E estamos indo em direção agora a Plymouth.
Estamos agora em Plymouth, mais uma linda cidade. E está esfriando hoje, viu? Apesar de estar fazendo sol ainda. E Plymouth é uma cidade mais ou menos grande aqui na Inglaterra, ela tem 260 mil habitantes. Estamos chegando na igreja St. Andrews, fica aqui no centro histórico de Plymouth. Uma arquitetura aqui muito parecida da que eu via lá na Holanda, em Amsterdã, cara. Muitos dos prédios lá tem aquele tipo de arquitetura com aquele guindaste lá em cima para puxar as mercadorias. Como é que é, GG? Oi, meu querido. Essa cidade que é importante, não foi importante na Segunda Guerra Mundial? Foi extremamente importante, porque a força da Marinha Britânica reside na base que ela tinha aqui. Então o que acontece? A primeira coisa que a Alemanha fez foi bombardear os pontos estratégicos de defesa da Inglaterra. E um deles, que foi fortemente bombardeado, foi aqui onde nós estamos. Foi aqui porque aqui é um lugar muito importante da Marinha Inglesa, né? Exatamente. Não sei se ainda é, mas naquela época foi. Ainda é a maior base militar da Inglaterra. É isso aí, Plymouth. E aqui, saindo da cidade de Plymouth, a gente encontrou um parque muito bonito que tem o rio da cidade e daqui dá pra ver a ponte. Cara, é incrível como tudo aqui é tão lindo, florido. E agora o céu já ficou azul de novo. Como vocês podem ver ali, aquele rio, ele é afetado pela maré também. Ele sobe e desce muito durante o dia. Quando a gente chegou na cidade, a maré estava bem mais alta. Olha que legal, essa ponte é o marco de entrada para a província de Cornwall. Já estamos em Cornwall, cara. Bom dia, mais um dia aqui nessa missão de conhecer o litoral sul da Inglaterra. E a gente dormiu aqui num hotelzinho aqui perto de St. Austell. E agora já são 11 da manhã. Lembrando que a gente já está em Cornwall, né? A província de Cornwall. Tá sol ainda, espero. Mas quem sabe daqui a pouco sai o sol. Porque somos pessoas de sorte. A gente estava tomando café numa cafeteria aqui na entrada do jardim que a gente veio conhecer. E é interessante que o café usado nessa cafeteria vem de Minas Gerais, cara. Tava ali escrito no cartaz, muito legal. Eu acho que, se eu não me engano, é São João del Rei.
Estamos entrando aqui nesse lindo parque. É um jardim, né? Que se chama Lost Garden of Halligan. Olha o tamanho dessa folha, cara. Incrível. A sorte nossa, a gente acabou de entrar no parque e o sol saiu. Que maravilha. Olha que legal, eles guiam a árvore de uma maneira que eles fazem ela crescer em forma de um portal. Essa parte aqui temos vários vegetais plantados aqui e com certeza são todos orgânicos, né? E a gente pagou 24 libras cada um para entrar aqui. Aquelas árvores ali atrás, ó, elas simplesmente tomaram o caminho. Não se pode mais passar ali. Isso aqui é deixar a natureza em primeiro lugar, né? Que bem que me faz caminhar na natureza, meu. A natureza faz muito bem. É um dos melhores remédios, né? O lugar é muito legal, que além de flores, tem muitos animais. E tem, ó, todas as explicações de cada animal, cada flor, planta. Então, para quem gosta mesmo da fauna e da flora, aqui é um bom lugar.
são vários caminhos por aqui, por entre essa incrível natureza. Vários caminhos que a gente até se perde aqui no meio. Mas se perder num lugar desse é muito bom. Na verdade, eu diria que se perder num lugar desse é se achar. E Hilligan costumava ser uma fazenda antigamente. E é uma fazenda super antiga, desde 1776. Essa é a típica estrada do interior da Inglaterra, meu. Isso aqui parece ser uma estrada de uma mão, mas isso aqui é ida e volta. Então, se vem um carro na direção oposta, a gente vai ter que achar algum canto para entrar, para o outro carro poder passar. Olha lá, mais um castelo. E esse é o St. Mavis Castle. Para chegar aqui a gente teve que passar pelas essas estradas do interiorzão mesmo. Não tem estrada grande que chega aqui. Estamos entrando agora no castelo e a gente pagou 10 libras cada um para entrar. Olha esse mar azulzinho, cara, incrível, lindo demais. A cor da água tá incrível. E aqui é as áreas dos canhões. Tem vários canhões aqui, meu.
E do outro lado lá, ó, é Falmouth. Do outro lado dessa baía já dá pra ver Falmouth. E aí, GG, tá perdido no castelo? E aqui eu cheguei numa área do castelo que fica na frente do castelo e dá para se notar que aqui é onde eles usavam para batalha. Eles tinham mais canhões nessa área aqui para poder combater invasores, né? Daqui de cima do castelo dá pra ver a cidade de St. Maives pra lá. Muito massa, hein, Hugo? Muito legal, cara, o castelo. Adorei. Demais esse castelo. Eu não imaginava que era tão grande por dentro. E agora nós vamos dirigir até St. Maives. Opa! Como vocês podem perceber, aqui é bem curtinha a estrada. Você tem que ir abrindo espaço com o carro para o outro poder passar. A Ranger mesmo esperou a gente. Essa vilazinha aqui está sendo muito charmosa. Incrível a beleza desse lugar. Todo lugar que eu olho parece que é um quadro, meu. Impressionante.
está passando agora por uma balsa que se chama King Harry Floating Bridge. E essa balsa, na verdade, não é um motor que faz ela andar. Parece que tem uma corrente que aí tem uma tração que faz ela passar todo o rio aqui sem um motor. E agora chegamos em Hellstone e aqui provavelmente vamos dormir, porque apesar de estar dia, já são acho que mais de 8 da tarde, 8 da noite ou da tarde, não sei como dizer mais. Estão jogando aí, GG? Estavam jogando a bocha inglesa, é igual a brasileira, só que na Inglaterra. É meio que um riacho passando aqui dentro da cidade, ó. Olha só aqui atrás, cervejaria mais antiga de Cornwall. Pronto, bebemos num bar mais antigo de Cornwall. E aí, GG, gostou do quarto de hotel? Pô, massa demais. A gente pegou um quarto de hotel em St. Ives. Na verdade, é uma outra vilazinha perto de St. Ives. E é um prédio muito antigo. E embaixo tem um pub, né? E tá rolando karaokê ainda. Mais um dia no litoral sul da Inglaterra, explorando essas lindas praias. Estamos em St. Ives agora, porque a gente dormiu num hotel aqui perto. GG ali tomando seu mate matinal. E agora acabamos de estacionar o carro aqui, perto de uma praia, que se chama Carbis Bay Beach. Promete ser muito bonita, mas infelizmente está meio que nublado hoje. Mas vamos lá, né? Vamos descer aqui a ladeira e chegar na praia.
Caraca, mano, olha essa praia. Não dá pra imaginar que a gente tá na Inglaterra, né? Com um mar com uma cor dessa. Que lindo, meu. Pena que tá tão gelada essa água que não dá nem vontade de chegar perto. Que linda a praia, viu? Muito linda essa praia. Mas já vamos voltar aqui pra cima, porque a fome tá batendo. Acabamos de estacionar o carro, mas a gente ficou mais ou menos quase 1 hora procurando uma vaga, porque hoje é sábado e tá muito lotada a cidadezinha aqui, porque é turística também, né? E sem querer, andando pela cidade aqui, a gente pegou bem a saída dos noivos da igreja ali, acontecendo um casamento. Praia lotada aqui, meu. Cada centímetro da praia está sendo utilizada. O que você comprou aí, GG? Um suspiro, cara. Um doce típico aqui de St. Ives. Muito bom. Parece um suspiro brasileiro, mas é inglês. Acabamos de chegar numa outra linda cidade aqui do litoral, que se chama Penzance. E de lá de St. Ives foi muito rápido até aqui, porque as distâncias são muito pequenas aqui dentro de Cornwall. Então foi outra curta viagem, não foi nem meia hora até aqui.
GG, será que esse bar é antigo? Cara, eu não sei, mas ele é bem igual, ó. Olha que legal, tem uma imensa piscina bem na beira do mar aqui. Estamos fazendo agora uma pequena trilha em direção ao Minaktitter, que é umas ruínas antigas de um teatro a céu aberto. E essa região aqui se chama Porthcurno. Cara, olha essa praia, meu, incrível. Essa cor da água parece que eu tô no Caribe, meu. Uma pequena subidinha aqui, alguns degraus até a gente chegar no anfiteatro. Infelizmente o teatro está fechado. Chegamos um pouco tarde. Na verdade hoje está fechado porque está acontecendo um evento especial e então não está aberto ao público. E aqui estamos em outra pequena vila que se chama Marazion. E na Bahia, na frente dessa vila, tem essa incrível ilha com um castelo no topo da ilha. Um castelo medieval incrível. E quando a maré está baixa, é possível chegar andando nela. Vai, GG! Vai, GG! É, filho, tirando.
a ilha está fechada e hoje é o único dia da semana que é fechado, que é sábado. E nessa ilha moram mais ou menos 30 pessoas apenas, e mais ou menos uma pessoa de cada casa, pelo menos uma, trabalha aqui mesmo na ilha. E eles fecham a ilha pelo menos um dia na semana, pelo fato de as pessoas poderem ter um dia da semana que possam passar o dia com a família apenas, sem ter essa muvuca de turistas. O interessante dessa praia é que a faixa de areia ela é muito extensa, meu. E tem uns cliffs gigantescos aqui. Cara, essa cidade aqui tá sendo uma das mais lindas, meu. É incrível. Olha essa vista. E andando aqui por essa cidadezinha, a gente chegou agora numa linda igreja que se chama St. Mary Magdalene. A cidadezinha vazia, meu. Quase ninguém andando na rua. Claro, hoje é domingo, né? Harry Potter aqui, né? Muito.
E agora estamos visitando o castelo de Launceston. Muito bonito aqui. E pegamos o pôr do sol ainda. Melhor momento. E como toda cidadezinha medieval, tem um castelinho, né? Uma igreja, tudo em volta do castelo. Muito antigo. Isso está sendo um ótimo fim de viagem. Essa pequena vila aqui, fechando com chave de ouro. Esse está sendo o fim da nossa viagem aqui, essa linda viagem de carro pelas praias, litoral de Cornwall, Devon. Eu queria agradecer a todos por assistirem essa aventura. E é claro, meu grande amigo GG também, que fez essa companhia aqui para mim nessa viagem. Foi maravilhoso. Valeu a todos por fazer parte dessa viagem.